É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por este novo dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão se achegando. Para que a gente possa meditar um pouquinho na palavra de Deus. Hoje no Salmo 113. Pega a tua Bíblia, bate a poeira dela e abre aí. Abre a tua Bíblia, pega ela e abre no Salmo 113. Dá uma pausa aqui no áudio. Abre lá primeiro. Salmo 113. E aí você coloca para tocar aqui o áudio e a gente vai ler juntos. Versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Aleluia. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril vive em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia, aleluia. Esse é o nosso Deus grandiosíssimo que se assenta acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Não há ninguém semelhante a Deus, cujo trono está nas alturas, no sentido de que está no mais alto patamar de todo o universo. Nós precisamos enxergar essa realidade espiritual gloriosa. E Deus, ele está dirigindo as coisas no sentido de ele não está controlando as coisas, mas ele está governando e dirigindo de uma maneira sábia. Não é um controle direto, aquele controle ditatorial. Não é um controle, é um governo. Isso é maravilhoso pensar. Por isso que eu não gosto dessa expressão, né? Quando eu escuto as pessoas dizendo Deus está no controle, eu discordo dessa expressão por isso. Porque controle é uma coisa e governo é outra coisa. Ele está no governo, é o que está dizendo assim, aqui, né? Acima de todas as nações, quer dizer, quem é semelhante a Deus acima de todas as nações? O trono dele está acima de todas as coisas. E às vezes a gente pensa que a coisa está sem governo. Não. A coisa está muitas vezes descontrolada, mas não está sem governo. O fechamento é perfeito. O fechamento será perfeito. Mas não é controlado milimetricamente por causa de uma coisa chamada arbítrio. Ainda existe uma liberdade de arbítrio na Terra, dada ao homem.
E eu quero falar exatamente sobre isso. Vou fechar esse áudio rápido, mas eu quero que você entenda que muitas vezes a vida humana ela pode ser marcada por fracassos terríveis e por escolhas horrorosas que a gente pode fazer na vida. A gente pode escolher caminhos que são desastrosos, estúpidos e podem trazer para a nossa vida consequências nefastas, horrorosas. E por causa dessa liberdade que eu acabei de dizer que a gente tem, que Deus não controla isso, a gente vai acabar vendo que a gente vai colher coisas assim muitas vezes estúpidas e dolorosas. Muitas vezes a gente fala, cara, por que a vida é assim, né? Não é assim que o ser humano pensa assim. Por que a minha vida teve que passar por isso? Dá a impressão que existe um destino. Daquela impressão que tudo está marcadinho, as pedras são todas marcadinhas. Não. Não. Esse fatalismo, ele não é uma coisa determinada por Deus, o nosso fracasso, a nossa miséria. Mas esse salmo aqui, ele fala de algo que eu quero trazer para o seu coração. Ele fala que Deus olha do céu, ele se inclina para ver todas as coisas e ele enxerga tudo. É o que está escrito aqui no versículo 6. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ou seja, eu quero dizer uma coisa para você. Não importa se você tem passado 1 década, 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas de escolhas erradas e de tropeços e de erros e fracassos e dores e contratempos e desencontros e desilusões e dor e não sei o quê. Eu quero dizer que existe um Deus que ainda continua olhando no sentido de te trazer para a realidade da sua presença, da sua direção, da sua capacidade que Ele quer te dar. Esse Deus é o Deus que quer te salvar de tudo isso. Muitas vezes as pessoas que estão vivendo esse tipo de drama na vida, de dor, pensam assim, como é que eu consegui chegar numa porcaria dessa, uma vida tão cheia de dificuldades, entendeu? E quando alguém fala de Deus, fala, não é possível que Deus exista. Se Ele existisse, eu não estaria nessa situação. As pessoas têm uma ideia de que Deus, entendeu? Para Ele provar a sua existência, Ele tinha que ter te livrado de todos os problemas que você mesmo se meteu ao longo da existência. E não é assim que funciona. O que faltou na tua vida foi instrução real para que você soubesse quem é Deus, como andar, como se dirigir. Faltou sabedoria para escolhas, faltou princípios que te dissessem isso daí não é bom fazer não. Não é verdade? No entanto, a palavra de Deus diz que Ele quer olhar para a tua vida, porque está escrito que Ele gosta de erguer gente. Deus gosta de pegar gente do fundo do poço e levantar poderosamente. Não importa até onde você tem ido de fracasso e de erro e de quebradeira e de consequências desastrosas na alma, no corpo, na vida, nas relações. Não importa onde você desceu, Deus é poderosíssimo para te levantar daí. É o que está escrito aqui no versículo 7, Ele ergue do pó o desvalido. Entendeu?
Muitas vezes as pessoas podem olhar para a sua própria vida e falar, cara, eu estou no pó da rabiola, olha onde que eu cheguei, imagina que Deus vai se importar comigo. Se ele tivesse se importado, ele tinha que se importado antes. Não, cara, muitas vezes o pó é um lugar bom. Você pode dizer assim, não, isso não é verdade. Não, é verdade sim. Porque quando Deus levanta alguém do pó, essa pessoa está verdadeiramente preparada para uma ascensão gloriosa. Porque existe algo nesse pó que trata a alma humana, que pré-condiciona a alma do indivíduo para uma ascensão saudável. É quando o cara se humilha e fala, não aguento mais. Eu me humilho diante do meu Criador, porque antes eu queria viver a minha vida do jeito que eu queria. Eu era o meu próprio Deus. Não é assim? Eu quis viver minha vida do jeito que eu quis. Eu fiz o que eu quis na vida. E Deus deixou. E o resultado foi nefasto. Mas agora que o cara está no pó, desvalido, ele busca Deus, ele fala, cara, eu sempre ouvi falar desse Deus que esses crentes aí pregavam, eu achava uma loucura tudo isso. Mas hoje sou eu que estou buscando. Hoje sou eu que estou aqui clamando a esse Deus. E a palavra de Deus diz que ele, do pó, ergue o desvalido. Sabe quem é o desvalido? É o cara que já não vale. Sabe aquela nota de dinheiro que perdeu a validade? É o desvalido. E Deus, do monturo, ele ergue o necessitado. Sabe o que é monturo? Monturo é uma palavra antiga para lixo. Monturo é lixo. A palavra de Deus está dizendo que Deus gosta de erguer gente do lixo, quando não existe luxo, existe lixo. Sabe quando a pessoa saiu do luxo e entrou no lixo? Pois é de lá que Deus gosta de erguer o desvalido e o necessitado. Sabe por quê? Porque nessa condição a pessoa quer conhecer verdadeiramente a Deus. Enquanto ela tem algo, enquanto ela se apoia em algo, enquanto ela se considera algo, ela não busca a Deus devidamente. E uma das coisas mais lindas que eu vejo nesse texto é que Deus gosta de fazer isso para fazer essa pessoa, esse desvalido, esse necessitado, se assentar juntamente com os príncipes do seu povo. Deus tira a pessoa da miséria e faz ela sentar com os príncipes. A palavra príncipe significa aqueles que governam, aqueles que estão numa posição de autoridade. E é isso mesmo que eu estou falando para você, que Deus está fazendo e fará na tua vida. Você não precisa chegar no lixo e nem no pó para ser salvo por Jesus Cristo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Deus, ele é poderoso até para salvar pessoas que chegam no pó. É isso que eu estou falando. Ele é poderoso até para salvar e libertar pessoas que chegaram no monturo, no lixo, e fazê-los se assentar com os príncipes, com aqueles que andam na autoridade de Cristo na terra. E é isso que eu estou te trazendo ao coração. Portanto, não existe situação, entendeu? Não existe situação adversa nesse planeta que possa dizer assim, chegou ao teu fim. Você não tem valor nenhum, você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem família, você não tem aquilo. Portanto, até Deus deve estar com raiva de você. Não. Deus é o único que não cabe dentro dessa qualificação psicológica. Porque por mais que esse planeta Terra aqui seja um cenário de desgraça e de destruição e de fracasso, Deus se inclina dos céus para ver
com um olhar, com aquele olhar de misericórdia e grandeza, para te estender a mão e falar: ok, você está preparado agora para mim? Uhum. Você está preparado agora para conhecer uma guinada de 180 graus na tua vida? Você está preparado agora, finalmente, para uma vida de sentido que eu quero te dar há tanto tempo e você não percebe? Você não tem percebido ao longo do existir que sou eu que dirijo a tua vida, mesmo quando você pensa que você chegou no fundo do poço e já fez todo tipo de erros e colocou os pés pelas mãos e já tomou decisões as mais desastrosas. Você acha que eu não estou te dirigindo, apesar de tudo, eu não estou controlando a sua vida, mas eu tenho um propósito em todas as coisas. Quanto mais você vê que você se aproxima do lixo e do monturo, mais próximo da minha vontade você estará, quando eu dirijo a tua vida. Por quê? Porque quando eu tenho uma marca na tua vida, você virá para mim. Você virá para mim. Muitas vezes na dor. Tá entendendo? É o que Deus fala para você hoje. Porque você pode ser como esse cara que está no pó ou no monturo, ou pode ser como essa mulher estéril que chora por não ter filhos, por não ter família, por não ter um casamento adequado, como todo mundo, ou por não ter felicidade, ou por isso e por aquilo. Mas a palavra de Deus está dizendo que Deus gosta de fazer essa mulher estéril mãe de filhos, e é um simbolismo, dizendo assim: olha, sou eu que trago felicidade, sou eu que trago sentido na vida. Está disposto a me dar essa chance? Aí você fala: aleluia. Entende? Quando você dá essa liberdade para Deus, fala: vem, aí Ele entra. E aí tua vida começa a ser transformada. E você então verá a salvação do Senhor na tua vida. Esse é um tempo especial para você. Esse é um tempo especial na sua vida, não importa em que estágio você esteja vivendo. A partir desse estágio, Deus pode fazer coisas gloriosas e maravilhosas na tua vida. Muitas vezes você está aí, você pode ser crente há muito tempo, ou pode não ter sido crente há muito tempo. Não importa. Muitas vezes você, como cristão, já meteu o pé pela mão também, já fez bobagem, já tomou decisões erradas. Você sabe o que eu estou falando. Mas não importa isso. O que importa é o seguinte: até quando nós deixaremos de olhar com cuidado para aquele que está querendo nos dar significado total e direção? Hoje é o dia da nossa salvação. Quando? É hoje. É hoje que a gente toma uma decisão. É hoje que a gente para de brincar com Deus e fala: Deus, entra na minha vida, entra no meu coração, entra nas minhas emoções, entra no meu pensamento. Entra, porque Deus quer que você se associe com Ele. Você não pode viver sozinho. Você não foi criada ou criado para viver por conta própria, cara. Você não foi designado por Deus para viver separado, avulso de Deus. Esse pensamento é animal, é diabólico. A independência é um pensamento diabólico. Entende o que eu quero dizer? O pensamento de gente de Deus é: eu não sou independente.
Dom Pedro I falou independência ou morte. Para o crente, a frase tinha que ser independência é morte. Independência de Deus é morte. E hoje é dia de você pensar nisso e falar assim, eu quero esse negócio aí. Eu quero conhecer esse Deus que não controla a minha vida, mas governa. Se eu entender o governo de Deus, eu serei bem-sucedido. Porque se eu entrar por caminhos que Ele estabelece, eu verei as coisas sendo potencializadas com grande poder. Eu verei transformações maravilhosas na minha vida. A minha transformação será acelerada. Deus acelerará o tempo. Aleluia. Pensa no que eu estou falando. Sabe o que Deus quer fazer com você? Ele quer acelerar a tua transformação, a tua vitória, a tua paz. Ele quer acelerar, Ele quer recuperar o tempo perdido de décadas de erros e tropeços e miséria e fazer com que dentro de 1 ou 2 anos a tua vida seja completamente transformada. Ele quer te encher gloriosamente do seu espírito e te dar uma vida próspera em todos os aspectos da tua vida, espiritual, emocional, relacional, financeiro, saúde. É Ele que quer fazer isso. Entendeu? Aleluia. Você crê nisso? Então ore. Ore todo dia, fala, papai querido, eu não quero mais viver essa vida horrorosa de escolhas as mais estúpidas que eu já fiz na vida. Eu quero renunciar a tudo isso e aceitar Jesus a cada manhã no meu entendimento, no meu coração, como meu Salvador. Ele é o Salvador, Ele é aquele que me justifica, que me purifica e santifica. O Senhor me capacita com o seu glorioso Espírito, com a sua palavra. Portanto, agora eu decido andar contigo a cada dia, me revestindo de entendimento, de sabedoria, para que eu possa, ó Deus, conhecer na minha própria vida a mão de um Deus que me levanta do pó, que me tira desse pó da miséria, desse lixo do existir, e me sustenta e me faz assentar juntamente com os príncipes do teu povo, com aqueles que têm autoridade, sabedoria, com aqueles que têm capacidade. Aleluia. Eu oro por todos os que estão se sentindo assim, para que eles conheçam a tua mão de misericórdia, transformando cada um deles em filhos amados, tirando-os dessa situação de miséria existencial em que eles se meteram, para que eles conheçam a salvação gloriosa de um Deus que se importa, que deu seu próprio Filho como oferta para que isso seja possível. Aleluia. Amém? Receba hoje esse poder na tua vida, receba essa graça, receba essa direção, e a tua vida jamais será a mesma. Eu posso te garantir isso em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe nesse dia e continue firme na palavra, ouvindo todo dia a verdade. Compartilhe esse áudio. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, por favor, porque isso ajuda. E deixe o seu comentário. Amém? Em nome de Jesus. Amém.